Olá, muito boa tarde. Há um ano o Papa Francisco publicava um tratado sobre a fraternidade e a amizade social, a encíclica Fratelli Tutti, que logo se transformou numa referência mundial. O espírito de Assis está nos fundamentos das ideias propostas pelo Papa, cujo alcance queremos hoje analisar com o franciscano Frei Hermínio Araújo, que está connosco e cumprimento. Muito boa tarde, Frei Hermínio, obrigado por estar aqui no programa Eclésia, onde queremos de facto olhar o alcance desta carta encíclica publicada pelo Papa Francisco precisamente há um ano. E olhando não para este livro, para esta publicação que eu fui buscar a uma das nossas prateleiras, uma vez que a consulta hoje é mais digital do que folheando as páginas dos livros, mas olhando sobretudo para a sua edição, vejo que ela está desgastada pelo uso. Quer isso dizer que de facto foi uma referência de todos os dias? Foi uma referência de todos os dias. Foi de facto um instrumento de trabalho durante este ano. Nós estamos de facto a assinalar o primeiro aniversário deste documento. Ele foi assinado no dia 3 de outubro, na véspera da festa de São Francisco de Assis. E publicado depois dia 4, não é? Exatamente, junto do túmulo de São Francisco, quase que assim simbolicamente está nas raízes, uma das raízes fundamentais da fraternidade, São Francisco de Assis, e serviu-me para muitas coisas. Eu já não sei contabilizar o número de vezes em conferências, em encontros, em partilhas, em momentos de oração, em tantos que utilizei. Ainda agora, para dar um exemplo, ainda há poucos dias, porque está ligado à família franciscana portuguesa, e um ramo da família franciscana que todos os portugueses conhecem muito bem, estive a orientar um retiro para os franciscanos capuchinhos, que estão ligados à Bíblia, à difusora bíblica, etc. E estivemos durante uma semana com este documento. Com este documento, juntamente também com a Laudato Si. Aliás, porque este documento tem a sua primeira parte, digamos assim, na Laudato Si. Portanto, as coisas não estão desligadas. A outra encíclica sobre o cuidado da casa comum. Sobre o cuidado da casa comum. E por isso também está a amizade e a fraternidade social, a fraternidade e a amizade social no cuidado da casa comum, porque este documento é acerca do cuidado da fraternidade e da amizade, da relação entre as pessoas. E se pudéssemos detalhar um bocadinho as consequências deste documento, seja nos ambientes crentes, mas sobretudo nos ambientes sociais, políticos, económicos, poderíamos, se calhar, começar por aí, por colocar a fraternidade na ordem do dia, ou pelo menos nos debates do dia, sendo que os ambientes democráticos falam muito de liberdade, de igualdade, tinham esquecido a fraternidade. Exato. Recordou esta encíclica que é outro pilar que interessa ter presente? Eu acho que a nossa reflexão começa exatamente no ponto central. De facto, é isto que está exatamente em causa. A liberdade, a igualdade e a fraternidade são os grandes pilares, digamos assim, da cultura moderna e da cultura contemporânea. Desde, sobretudo, a Revolução Francesa, todo o desenvolvimento filosófico, cultural, etc., com as incidências nos diversos setores da vida social, etc., mas, de facto, nós podemos dizer que avançamos, até para o início da nossa conversa, nós avançamos um bocadinho no que diz respeito à liberdade. Eu digo um bocadinho porque a maior parte das vezes a gente utiliza a palavra liberdade e não é, de facto, liberdade no sentido relacional, humano, para benefício de todos. É um belo exercício, às vezes, de um individualismo e de um egoísmo ao serviço de alguns, ainda que a palavra liberdade lá esteja, não é? Portanto, a liberdade. Portanto, avançamos um bocadinho, digamos assim. De facto, seja nós estamos no século XXI, podemos dizer que o século XX foi o grande século dos direitos humanos, portanto, da liberdade muito concreta, não em abstrato. Da construção da liberdade, pelo menos nos ambientes exatamente, políticos. Mas fica muito aquém quando, por exemplo, nós não entendemos uma liberdade ligada à responsabilidade. Não entendemos os direitos relacionados com os deveres. Não é? Portanto, por isso é que eu digo, avançamos um bocadinho. Para não fazer o discurso do pessimista, avançamos um bocadinho no que diz respeito à liberdade. E a igualdade? Avançamos menos no que diz respeito à igualdade. Menos ainda. Porque crescem, de facto, as desigualdades sociais. Crescem. Ainda que alguns modelos da economia, por exemplo, não é? Que é um assunto que depois podemos aprofundar, que alguns assuntos no que diz respeito aos modelos económicos, têm dado alguns frutos, mas é para alguns apenas. Portanto, nós vivemos modelos de economia de exclusão e não de inclusão, como estes documentos depois aqui e ali estão constantemente a repetir. Portanto, se em relação à liberdade avançamos um bocadinho, em relação à igualdade menos, avançamos ainda menos, em relação à fraternidade praticamente não avançamos nada. E depois ainda há um esquecido. Exatamente. Portanto, em termos no debate cultural. Por uma razão muito simples, é que
A fraternidade tem a ver, essencialmente, com a forma como nós estamos perante a vida e como a recebemos, a acolhemos o dom da vida, o dom dos outros, como desenvolvemos, inclusive, a nossa capacidade de nos admirarmos, de nos espantarmos perante a realidade da vida, não é? A espantosa realidade das coisas, como de uma forma brilhante, diz o nosso poeta, Fernando Pessoa. Não é? Nós não temos capacidade, perdemos a capacidade para nos espantarmos perante a realidade das coisas, a realidade da vida. E com isso não somos fraternos, não sabemos ser irmãos. Não somos fraternos. E mesmo quando utilizamos, isto é que é o drama maior ainda, quando nós utilizamos a palavra fraternidade, mesmo quando a usamos, o que está por trás não é mais uma vez um exercício de egoísmos, que pressupõe uma cultura individualista e uma cultura marcada essencialmente pela indiferença, que constantemente o Papa Francisco está a dizer, e nomeadamente em muitos sítios, e constantemente está a dizer. Portanto, avançamos um bocadinho em relação à liberdade, menos em relação à fraternidade, e praticamente nada em relação à igualdade, e praticamente nada em relação à fraternidade. E esse é o grande desafio. Ainda que, por muito que se fale, mesmo, e aqui podemos já falar um bocadinho da recessão, não é? Eu julgo que, e aqui mesmo que me acusem de fazer o discurso do pessimista, paciência, vou dizer, eu acho que avançamos pouquíssimo no ponto de vista da recessão nas comunidades eclesiais. Eu acho que este ano, desta carta encíclica do Papa. Avançamos pouquíssimo. Eu acho que não... Claro que depois podemos... Espantámos-nos com a publicação. Exatamente. Ficámos todos revoltados e fizemos algumas coisas e dizemos coisas muito belas, mas depois, na prática, eu julgo que isto não chegou verdadeiramente às nossas comunidades eclesiais. Claro que depois a gente podemos dizer muita coisa, que é bem, depois foi a pandemia, depois tivemos ocupados com outras coisas, houve outras prioridades. Ocasião propícia para o exercício da fraternidade também, por exemplo, não é? Exatamente. Mas é que agora a questão é, o que é que nós aprendemos com tudo isto? Não sei se aprendemos. Claro que nós ainda estamos muito em cima do acontecimento, ainda não estamos em altura para fazermos balanços, não é? E os balanços, pronto, têm que ser bem pensados, bem estruturados, etc., para percebermos. Mas não sei se nós aprendemos muita coisa. A forma como às vezes nós continuamos a raciocinar. Até mesmo em termos eclesiais. Agora vamos entrar, estamos em sínodo, não é? O célebre sínodo. Se calhar alguns já estão a pensar, bem, é mais um conjunto de reuniões para acrescentar às nossas reuniões, às reuniões dos nossos grupinhos, dos nossos movimentos, e depois alguns que já estão a pensar, vão-se distribuir para as reuniões do movimento e outros para as reuniões do sínodo. Ora, o sínodo não é uma questão de mais reuniões. Se calhar é um bom sínodo, não é para fazermos mais reuniões, mas se calhar fazermos menos reuniões e começarmos a pensar de uma forma diferente. Porque é o que está aqui em causa. O pensar diferente. Isto não é mais um documento. Este documento sobre a fraternidade, a Fratelli Tutti e a Laudato Si, é uma pena nós continuarmos a entender, e estou a falar sobretudo a partir das nossas realidades, das nossas comunidades eclesiais, mais 2 documentos. Não são mais 2 documentos. É a proposta para pensar diferente. E nessa proposta para pensar diferente, esta carta encíclica Fratelli Tutti, à fraternidade, junta um outro tema inovador, esse ainda mais inovador, que é da amizade social. Há aqui, de facto, um pensar diferente também para a construção das sociedades a partir do signo da amizade. Exatamente. Portanto, eu quase que diria do signo do dom, da dádiva. Para voltar à questão até para uma linguagem, até para falarmos, estamos a falar sobretudo para os que nos estão a acompanhar, são crentes, alguns não crentes, mas até para os crentes começar a dialogar mais acerca destas coisas com os não crentes. E falar estas 3 palavras, isto é certo para todos, não é? Ou seja, estes 3 pilares, digamos assim, da cultura contemporânea, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa humanidade. E por isso tem a ver também com a nossa realidade cristã. E só tem a ver com a nossa realidade cristã porque tem a ver com a nossa realidade humana. Senão não tem a ver. Porque a experiência cristã é essencialmente uma experiência humana. E quando a gente perde essa noção, estamos a afastar completamente, não é? É também um documento que o Papa escreve para todas as pessoas, não é? E que, dilo muito declaradamente, tem implicações numa nova ordem política, numa nova ordem social, numa nova ordem económica. Exatamente. Comecemos pela económica, por exemplo, até porque, e apesar de estarmos a gravar este programa antes desse encontro decorrer, o encontro sobre a economia de Francisco, sim. No dia 2 de outubro, não é? Há aqui uma proposta também, como recordou há pouco, antes de começar a gravar, o Frei Hermínio falava dessa afirmação de Luigino Bruni, sim. inspirador e líder dessa economia de Francisco, sim. que fala da economia da fraternidade.
conceito novo é este Eu que acho está que é aqui um em causa? conceito muito consistente, porque pressupõe exatamente aquilo que nós acabamos daqui de dizer. Portanto, estes três grandes pilares da cultura contemporânea, da cultura moderna e da cultura contemporânea, e levar este pensamento e as potencialidades deste dinamismo de reflexão exatamente para o mundo das empresas, para o mundo da economia, para o mundo da finança, para o mundo da finança. Não é? E quando ele diz concretamente que a economia da fraternidade tem a ver com a partilha não apenas dos bens materiais, e concretamente ele utiliza a palavra dinheiro, mas também das energias, dos talentos, dos projetos, no fundo é, dito por outras palavras, é darmos-nos as mãos, porque todos, nós somos muitos, para enfrentar realidades tão complexas como são as nossas. De todo o mundo da realidade da economia. E não se trata de fazer, não está em causa aqui uma espécie de operação de cosmética. Não é para fazer um bocadinho diferente aquilo que já está a fazer. Há outros modelos económicos que têm que ser necessariamente pensados. Há passos dados nesse sentido, nomeadamente pela economia de Francisco Portugal? Há alguns passos dados. Experiências concretas? Há experiências concretas. Aliás, no encontro este segundo, já é o segundo, portanto, o movimento de economia de Francisco, até para nos situarmos, já começou há 2 anos, a partir de um convite do Papa Francisco para reunir em Assis um conjunto de jovens a representar um pouco as diversas realidades do mundo, como aconteceu em 86, quando o Papa São João Paulo II convidou os líderes das religiões para em Assis rezar pela paz. Ele, aliás, na carta a convocar esse encontro, o Papa Francisco até faz uma referência exatamente ao espírito de Assis, ao diálogo, ao encontro interreligioso, ou seja, todos encontrar-se a partir da mesma experiência de paternidade. Portanto, aqui está a palavra pai. O Papa Francisco convida, sobretudo, os jovens, portanto, esta afirmação, uma vez mais, de acreditar nas novas gerações, não é? Para pensar, tal como dentro do espírito de Assis, para pensar uma nova economia. Não é pensar diferentemente os mesmos modelos económicos, é realidades novas, diferentes. Não se trata de utilizar o mesmo baralho de cartas, limpamos o pó, baralhamos e voltamos a dar. Não é isso que está em causa. É usar novos baralhos de cartas, realidades diferentes, ou usar o diferente. E o Papa Francisco, por exemplo, na Fratelli Tutti, utiliza aqui uma afirmação muito interessante que constantemente está a ser utilizada mesmo na economia de Francisco Portugal e nas diversas realidades. E certamente neste encontro, uma vez mais, vem. Portanto, só para ainda terminar aquele raciocínio, mas já vou dizer esta frase. Portanto, isto começou há 2 anos. O encontro depois não ocorreu em Assis por causa da pandemia. Há 1 ano ocorreu em Assis, sediado em Assis, mas via online. Portugal também participou. E este ano é o segundo encontro online e em parte presencial nos diferentes países. Então, por aquilo que a informação que temos, cerca de 3 dezenas ou mais de 3 dezenas de países inscritos. Portanto, neste momento é um movimento de jovens, das gerações mais novas, não é só os jovens dos 15 aos 20 anos, é sobretudo gente entre os 20 e os 30, 35, 40 anos. Portanto, estas gerações que estão envolvidas nisso. Nisto exatamente de a grande nobreza ser capaz de desencadear processos cujos frutos serão colhidos por outros com a esperança colocada na força secreta do bem. O desencadear processos. Portanto, se a gente perguntar, já se fez muito, se calhar ainda não se fez muito, já se começou a caminhar. E em Portugal também. E isso é de facto uma consequência na economia que a Fratelli Tutti aponta. E se olhássemos agora a política, nós vemos palavras que se juntam a esta da política e políticos como caridade, como amor. Que nova dimensão também o Papa propõe na Fratelli Tutti para o exercício da política? Eu se calhar até relacionava este tópico exatamente com o que estamos a dizer, da economia. Porque por um lado está a palavra pai, a experiência não há fraternidade sem o tomarmos consciência que há uma origem comum. Mesmo isto para crentes, isso tem que se tornar cada vez mais evidente, ainda que isso não é verdade, não é? Muitas vezes os crentes não estão de costas voltadas uns para os outros, nas diferentes religiões, não é? Mas o reconstruir-se e reorientar-se a partir do pai, e depois a segunda palavra é orientar-se e reorientar-se a partir do pão.
da distribuição dos bens materiais, mas também dos espirituais, dos recursos culturais, de tudo aquilo que é disponível. Portanto, à volta da palavra pai e à volta da palavra pão. Portanto, isto tem a ver com as questões da economia, mas tem a ver com as questões da política. Lá está, é aqui que chegamos. Portanto, quando o Papa Francisco diz que está em causa é preciso uma política melhor, e depois ele diz o que é que está em causa. Ao serviço do bem comum. E sem dúvida nenhuma que é também um texto a ler no dia em que se evoca a República, em cada 5 de outubro, aqui na nossa comunidade portuguesa. Exatamente. Frei Hermínio Araújo, o nosso tempo vai caminhando, já nos referimos à recepção do documento, seja nas comunidades crentes, mas também em toda a sociedade. Nos minutos que nos restam, propunha olharmos para o último capítulo. Temos aí um capítulo que é conclusivo, que é para fecho das considerações que o Papa faz sobre a fraternidade ou a amizade social, ou um programa que daí pode emergir? É um programa, essencialmente. De facto, por um lado é o capítulo conclusivo, por ser o último, não é? Mas ao mesmo tempo é um capítulo que lança sobretudo as bases sólidas para a construção de uma realidade, quer do que diz respeito podemos mesmo dizer, de uma ecologia integral, e de uma vida em fraternidade sustentável. Sustentável, consistente, com futuro. Porquê? O título é As religiões ao serviço da fraternidade no mundo. Ou seja, se as religiões não estão ao serviço da fraternidade, não há fraternidade no mundo. Aliás, isso é um princípio que, até do ponto de vista que alguns teólogos refletem, sobretudo no que diz respeito à paz. Mas aqui podemos aplicá-lo no que diz respeito à fraternidade também. Não é? Portanto, dada a importância que as religiões têm na vida em sociedade, não é? Se não há este espírito de Assis, de encontro, de respeito, tudo começa pelo respeito. Quando falamos nestes 3 pilares, estas 3 palavras, e falamos essencialmente da importância da fraternidade, que ilumina depois tudo o resto, na base da fraternidade está o respeito por todos os irmãos. Não é? Se não há respeito, podemos utilizar muito a fraternidade, podemos falar de muita igualdade, podemos falar da liberdade, mas isso são palavras. E se nós não respeitarmos a crença do outro, a sua forma tão diferente às vezes de eu pensar, de eu acreditar, a mesma não crença do outro, nada disto depois, tudo isto são palavras vãs. Por isso este capítulo é muito importante, não é apenas uma simples conclusão, mas é a base disto tudo. Coloca de facto o elemento religioso como fundamento dessa fraternidade e amizade social. Exatamente. E temos de o afirmar, no caso das divisões, acaba por ser o sinal mais contraditório dessa amizade. De que a fraternidade e a amizade podem ser apenas palavras. Por isso é que este último capítulo da Fratelli Tutti só é possível estar aqui neste documento porque houve já um processo. Claro que já a começar mesmo antes do Concílio Vaticano II, depois do Concílio Vaticano II, depois o impulso dado a isto tudo pelo Papa São João Paulo II em 86, no tal primeiro encontro interreligioso de Assis, que depois voltou novamente, quando foi assinado o Decálogo de Assis para a Paz, depois o Papa Bento XVI foi lá celebrar os 25 anos, incluiu mesmo uma delegação de não crentes nesta dinâmica do Espírito de Assis, e o Papa Francisco está dentro deste caminho, dentro desta dinâmica. Então, acha, Frei José Nunes, que nesse percurso Frei Hermínio, peço perdão, enfim, estas gravações em seguidas, mas Frei Hermínio Araújo acha que, por causa precisamente desse espírito do Concílio Vaticano II, do espírito de Assis que o Papa João Paulo II colocou de novo em cima da mesa, e esta encíclica coloca-nos de uma forma mais acentuada no caminho da unidade entre as religiões? Eu acho que é o que se pretende, E julgo que de alguma forma está a ser feito, porque a recepção deste documento por parte de algumas religiões tem sido muito interessante, nomeadamente até, por exemplo, estou-me a lembrar dos muçulmanos, não é? Por exemplo. Não é? Construindo essa tal unidade em torno destes conceitos da fraternidade, da amizade social, e não tanto de normas religiosas. Normas, doutrinas, não. Porque lá está, o tal pensar diferente tem a ver exatamente o pensar a partir das realidades, e não de um catecismo, não de um manual que nós já temos à partida pré-definido. E vamos, com ele debaixo do braço, tentar impor ao outro o meu manual. De facto, as coisas assim não funcionam. E dito isto, a partir da nossa experiência cristã, funcionar assim não é evangelho.
Não é o Evangelho, não é mais genuíno, digamos assim, o Evangelho no seu estado puro, digamos assim. Não é? É já o Evangelho já com muito doutrinado. Não é? E se a gente vai com o Evangelho com muita doutrina, de facto, depois a gente não consegue fazer, de facto, este espírito de Assis. Para São Francisco de Assis não interessava muito a doutrina, interessava o Evangelho. Interessava a experiência espiritual, essencialmente. Não é? Porque se fosse com a doutrina, ele não conseguia fazer o que fez em contexto das cruzadas. Reparem que nós, no século XIII, cruzadas e anticruzadas, uns e outros, nada disso chegou aos nossos dias. Tudo ficou destruído na história, no século XIII. O único que chegou aos nossos dias como luzeiro é São Francisco de Assis, porque fez uma cruzada diferente. E fica de facto, essa mensagem, essa interpelação, Frei Hermínio Araújo, que lhe agradeço aqui nos ter deixado, atualizando e recordando este documento, Fratelli Tutti, publicado há um ano e que interessa de facto retomar todos os dias. Temos muito para fazer ainda, muito. Ficamos com esses desafios em mãos. Muito obrigado. Obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. No portal da Agência Eclésia encontra outras análises a esta encíclica do Papa Francisco e perspectivas para a urgência de a concretizar nas sociedades atuais. Desejo-lhe a continuação de um bom feriado e até amanhã, se Deus quiser.